e te agradecemos em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos nessa noite no culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Por 2 semanas, minha esposa esteve aqui dando ensinamento aos irmãos. Creio que foi de grande valia todo o aprendizado, todo o ensinamento, toda a instrução, pois a palavra de Deus nos orienta a crescermos em graça e conhecimento da palavra de Deus. Nessa aula de hoje vamos tratar a lição de número 6, que tem o título A Fidelidade no Amor Fraternal, né? E o texto que nós usaremos, o texto para a nossa leitura, é 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Glória a Deus. Cadê as revistas? Cadê as revistas? Vai ceder? Glória a Deus. Bom, você que tem um manual, essa referência, o texto, se contém no manual, você pode abrir o versículo apenas em 1 Coríntios, e logo após iremos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos direcione mais uma vez no ensino dessa noite. E diz assim, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. Amém? Vamos fazer uma oração, Senhor nosso Deus e Pai. Oramos a Ti, meu Deus. Glória a Ti, Jesus. Espírito Santo, que nos direcione a Tua vontade, e que nessa noite nós possamos sim aprender do Senhor com a Tua palavra, que é a Tua palavra que guia, que nos conduz, que nos orienta, que é a bússola para a nossa vida, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos instruir em sabedoria e conhecimento. Glória a Deus. Que possamos aprender do Senhor com a Tua palavra, ó Deus. Glória a Deus. Nos instrui, meu Deus querido, que seja tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Então, queridos, nós iniciamos esse material, as lições, que trazem como título A Vida Cristã Dando nos Passos de Jesus. E como a Bíblia sendo nossa regra de fé e prática, a fidelidade ao amor fraternal. E iremos entender um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto, você pode acompanhar na lição aplicada, diz assim: o amor fraternal é o amor pelos irmãos na fé e também pelos que estão fora da família da fé. E isso se expressa pela vontade enorme de atingi-los com a mensagem de salvação. Biblicamente falando, irmãos, a Bíblia, no seu idioma original, nos apresenta a palavra amor com 4 palavras. Primeiro, a palavra amor, ágape, que é o amor incondicional, sacrificial e altruísta. A esse é aplicado ao amor de Deus pela humanidade. Deus, Ele nos amou de forma altruísta. E o que seria altruísta? Sem interesse nenhum. Deus, Ele não nos decidiu amar porque tínhamos algo para lhe oferecer ou para lhe dar. Deus não decidiu, decidiu nos amar, não porque merecíamos um mérito nosso, não, mas foi algo altruísta, é algo incondicional, que não depende de qualquer condição humana ou favoritismo. O segundo tipo de amor que a Bíblia fala é o amor filia, refere-se ao amor fraternal, de amizade e companheirismo, envolvendo a lealdade, a afeição mútua e uma conexão profunda, sendo um postar que une as pessoas. Não? O amor fraternal que nós iremos estudar é esse amor filia, que é o amor fraternal de amizade e companheirismo.
mas a Bíblia também nos fala a respeito de um terceiro amor, que do grego eros, que descreve o amor humano, paixão e desejo físico, e o quarto, o storge, é o amor natural, intuitivo, que floresce das relações familiares. Então, o amor fraternal que nós estudaremos hoje seria o filia, que é o amor entre os irmãos, o amor para com os irmãos da igreja, né? Que nós, quando fazemos parte da igreja, nos tornamos família, e esse amor ele precisa estar em nós, amém? E quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, ensinar que sem amor nossas ações, por mais espetaculares que possam ser, não têm validade. Segundo, quem não ama o próximo não ama a Deus. Terceiro, o amor nos leva não só a buscar as almas, como também a cuidar das que já buscamos. Quarto e último, o amor não só é fruto do Espírito, como também é uma ordenança, ou seja, um mandamento. Então, esses serão os nossos objetivos da nossa lição de hoje. E o texto da leitura bíblica em classe, o texto é um texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que nos fala a respeito do amor. Então, quando tratamos a respeito desse amor, Paulo, falando da igreja de Corinto, dizendo que, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, porém, se não tivesse amor ou caridade, dependendo da tradução, seria como metal que soa, ou seja, simplesmente faria barulho. Ele conseguiria, de forma eloquente, falar, se pronunciar, mas se ele fizesse tudo isso sem amor, seria simplesmente barulho, seria simplesmente zoado. Segundo versículo, ele diz: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Veja ali o quão importante é, irmãos, ter o amor fraternal. Paulo dizendo que ainda que a nossa fé tivesse a capacidade de transportar montes, ou até mesmo tivéssemos o dom da profecia e conhecêssemos todos os mistérios, sem amor, nada seria. Então veja que pode acontecer coisas extraordinárias, a pessoa pode ter capacidades extraordinárias, mas se não houver amor na vida dela, nada serve, nada serve. Por isso o amor ele é a base fundamental da nossa fé em Deus. Terceiro versículo ele diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, ainda que nós nos desgastássemos ou fizéssemos muitas obras, se essas obras não for com amor, de nada adiantaria, de nada aproveitaria. Então, tudo que vamos fazer deve ser com amor. Não podemos fazer nada por obrigado. Eu vou fazer o que estão mandando, fazer o que tem que fazer. Se não tiver amor, irmãos, não adianta, não serve. Porque Deus, ele se entregou por amor, não foi por obrigação. É uma entrega voluntária. Não foi ninguém que disse: Jesus, tu tem que se entregar. Não, foi uma entrega voluntária. Ele decidiu se entregar. Pelo quê? Por amor a nós, por amor à humanidade. E agora, como nós refletimos isso na nossa vida como cristãos? Quando nós fazemos algo a Deus, devemos fazer com amor.
Assim como Ele nos amou a ponto de se entregar, tudo que eu faço a Deus, da mesma forma deve demonstrar o reflexo do amor de Deus na minha vida. Ou seja, se eu fui impactado, fui alcançado pelo amor de Deus, agora em mim há o amor de Deus, eu preciso também que este amor ele reflita nas minhas ações, nas minhas atitudes, porque não é simplesmente dizer eu amo, mas as minhas atitudes e ações elas demonstrarão, declararão-se verdadeiramente eu amo. E tudo isso é em reflexo ao amor de Deus para a nossa vida. Verso de número 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, às vezes, por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor ao nosso irmão, o amor ele traz sofrimento. O amor ele é sofredor, porque muitas vezes precisamos abdicar de vontades nossas por amor ao nosso semelhante. Por isso ele é sofredor, porque temos que, por vezes, abrir mão de coisas que são benéficas para nós, mas com a intenção de poder, de não machucar o próximo, nós sofremos o dano. O amor é difícil, amar é difícil. Ele é benigno, ou seja, o amor ele é bondoso. O amor não é invejoso. Quando eu digo que amo, automaticamente eu não posso ter inveja, ou seja, o desejo, a cobiça por algo ou aquilo que é do outro, invejar aquilo que o outro possui, tem, ou aquilo que ele é, porque muitas vezes a inveja está pelo sentido da pessoa não querer que tenha, mas querer ser o que somos. Mas quem tem o amor de Deus, ele não é invejoso, não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. Quando o amor de Deus está em nossas vidas, nós reconhecemos o quê? Que não podemos nos exaltar, que não podemos nos ensoberbecer. O amor ele nos faz reconhecer a nossa pequenez, que grande é Deus, que poderoso é Deus, que tudo que faz, tudo que opera é Deus, e nós simplesmente pelo amor compreendemos isso. Então, se há alguém soberbo, alguém exaltado, alguém altivo, ele precisa ter um encontro com o amor. E quem é o amor? O próprio Deus. João vai dizer que Deus, ele é amor, ou seja, a essência de Deus, o ser de Deus, ele é amor. Então, quando alguém tem um encontro com este amor, que é o ser de Deus, ele passa automaticamente na sua vida viver de forma simples e humilde, não se soberbecendo, não se engrandecendo, porque ele teve um encontro com Deus, e o Deus de amor transborda esse amor na vida dos seus. Versículo 5: não se importa com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ou seja, o amor é aquilo que permanece. Cessa as profecias, as línguas, todo o conhecimento e sabedoria, mas o amor, ele permanece. Então, tendo dito isso, vamos para a nossa introdução ao comentário. Diz assim: o amor é rico em adjetivos, porém não é só isso. O amor é sem dúvida o dom maior e
vemos pelo texto lido que aquele com amor de verdade faz a diferença em qualquer ângulo da vida. O Espírito Santo produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo, e o amor é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Sendo assim, todo cristão precisa ter em si esse tão precioso fruto, pois a falta dele torna o crente imaturo e incompleto. Então, queridos, vemos que o amor, ele é um quê? É um Mandamento. fruto. Gálatas 5:22. E nós já estudamos aqui também sobre a distinção ou diferença entre fruto e dom. Os irmãos ainda lembram a diferença? Sim. Só a Fernanda lembra, o resto esqueceu. João José. A distinção ou diferença entre dons e fruto. E aí, João José? Esqueceu também? Faz tempo, né, João José? Foi ano passado. Olha aí, muito tempo. Vamos lá. Lembre-se sempre, os dons, eles refletem aquilo que Deus faz através de nós. E o fruto é aquilo que Deus faz em nós. Em outras palavras, fruto é interno. Por isso, fala-se de o fruto, não são frutos. O fruto é o amor, a paz, longanimidade, benignidade, a fé, temperança, que é o domínio próprio. Então, tudo isso são características intrínsecas, ou seja, internas. Então, isso é o efeito do Espírito Santo na vida do cristão. Dentro de nós, ele produz o amor, a bondade, a benignidade, a paciência, a fé, o domínio próprio. Isso é fruto, é a ação dele dentro de nós. Mas o dom é a ação de Deus através de nós. Ou seja, quando oramos para a pessoa ser curada, quando oramos ou quando pregamos, quando exercemos o dom da fé, de operação de maravilhas. Então, tudo isso são obras que Deus realiza através de nós. Mas fruto é aquilo que Deus trata em nós. Então, toda bondade, toda fé, toda perseverança, benignidade, domínio próprio, é a ação do Espírito dentro de nós. Glória a Por Deus. isso reflete o caráter de Cristo. Porque enquanto muitos estão preocupados aos dons, mas o que Deus ele quer fazer. E lembre-se que o batismo com o Espírito Santo é sermos mergulhados na natureza, no poder do caráter de Cristo. Ou seja, é a ação do Espírito de Deus dentro de nós, transformando e revelando o que? As características e o caráter de Jesus. Então, se na minha vida o que reflete as características de Cristo precisam ser identificadas na pessoa de Jesus. Então, se aquilo que eu faço, falo, está diferente daquilo que Cristo se revelou na Escritura, então eu preciso verdadeiramente de um encontro com Jesus. Por quê? Porque aquele que recebeu do seu Espírito, aquele que foi batizado do Espírito, ele vive uma natureza agora mudada pelo efeito da ação do Espírito de Deus, tá bom? Se eu perguntar agora o que é a diferença entre o fruto e os dons, vocês conseguem me dizer ou já se esqueceram? Sim. Sim, né, meu amor? Então é isso, basicamente, a diferença entre fruto e dom. Vamos lá, primeiro ponto. O que é o amor de Deus? É uma pergunta. O amor de Deus é algo muito sublime, vamos dizer que é incondicional. Não se pode compará-lo com nada nesse mundo, pois, mesmo carregado de maldade como somos, Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós. Romanos 5:8. Ou seja, o amor de Deus é sublime. Por isso, quando se trata do amor de Deus, usa-se a palavra grega ágape,
porque é um amor incondicional, é um amor transcendente, é um amor que está além da capacidade humana. Por quê? Porque normalmente nós amaremos, demonstraremos um amor condicional. Se ele me amar, eu amo. Se ele me perdoar, eu perdoo. Porque nós não nos relacionaremos com alguém que olha na nossa cara e diz: não te amo. Você não vai continuar amando uma pessoa assim, não vai casar com ela, se relacionar. Por quê? Porque é condicionado. Só que o amor de Deus é diferente. Ele não esperou nós fazermos qualquer coisa para dizer: eu te amo. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor conosco em Cristo Jesus morrendo. Qual era a nossa condição? Ainda pecador. Ainda pecadores. Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos no pecado, no erro, na condenação eterna, que Deus disse, mesmo assim, Ele provou que nos ama. Glória a Deus. O amor de Deus é incondicional. Obrigada, Jesus. Ele não diz: primeiro você me ama, depois eu demonstro o meu amor. Primeiro você se rende, você se converte, e depois eu te amo, demonstro o meu amor. Não. Primeiro Ele provou, demonstrou que nos ama. Independente dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E aquele que disse ao profeta Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, ou seja, ainda quando Jeremias era uma substância informe, Deus disse: eu já te conheci. Mesmo na probabilidade de milhões da semente do homem e da mulher, Deus disse: Jeremias, eu já te conhecia. Por isso, queridos, o amor de Deus é um amor incompreensível. Você consegue entender o tanto que Deus, Ele nos ama, o tanto que Ele nos amou a ponto de entregar-se sem nós merecermos, sem nós termos feito nada. Deuteronômio capítulo 7, a Bíblia diz que Israel, em um dado momento, estava se achando muito forte, muito grande. Nós temos um Deus poderoso, nós somos um povo. Aí Deus vai falar com Israel e dizer: Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais forte, porque vocês eram melhor. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Glória a Deus. Não adianta olhar para Deus e dizer: Ele me escolheu porque eu era melhor, porque todos nós éramos pecadores e estávamos mortos. Efésios 2, primeiro: e Ele nos vivificou porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos mortos. Não é porque somos bons, não é porque somos melhores. Deus não nos chamou, nos escolheu e nos amou porque nós éramos diferentes dos outros, não. Mas Ele decidiu nos amar mesmo assim, cheio de falhas, cheio de defeitos, pecadores que nós somos, mas alcançados pela Sua graça e misericórdia, perdoados, purificados e lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Ele decidiu nos amar. E esse tão grande amor de Deus que nós temos em nossa vida, se pararmos para meditar neste fato, daremos maior valor ao mesmo, pois somos felizes sendo amados pelos nossos pais, familiares e amigos. Quanto mais seremos crendo de todo o coração sobre o quanto somos amados por Deus. Se muitas vezes, ao sermos impactados pelo amor dos nossos familiares, pelo amor da nossa esposa ou da esposa em relação ao esposo, dos filhos para com os pais, se somos impactados quando há essa demonstração de amor, quanto mais seremos se entendermos o quanto Deus, Ele nos ama.
quanto mais seríamos constrangidos o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Tamanho é o amor de Deus por cada um de nós. Se nós compreendêssemos, se a igreja da atualidade entendesse o quão profundo é o amor de Deus por cada um de nós, o quanto Ele nos ama, nós teríamos totalmente um rumo diferente das nossas ações. As Escrituras nos revelam a natureza e perfeição deste amor. Pois, além de nos guardar esse amor, Deus nos arrancou do caminho da perdição, livrando-nos da ira, concedendo-nos a vida eterna. João 3,16. Dessa forma, é extremamente necessário estarmos firmes nesse amor, de tal modo que conheçamos e creiamos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós, pois Ele é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus está nele. 1 João 4,16. Então, o amor de Deus, ele nos leva a refletir na Escritura, pois é o amor que nos tirou da condenação eterna. Por quê? Porque o homem estava fadado à condenação eterna. Após o pecado congênito, ou pecado original de Adão, toda a humanidade, como está escrito em Romanos 5,12, o pecado veio, no caso a morte veio a todos os homens. Então, todos estavam debaixo da condenação e da morte, de morte eterna. Mas Jesus revela-nos em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele nos resgata da condenação eterna para nos dar o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Ele nos tira da condenação eterna, que estávamos fadados a essa condenação pelo pecado que estava em nós, para nos dar a vida eterna. Isso é amor. Dar algo a alguém que ele não merece. É o amor de Deus manifesto através da sua graça na nossa vida. Porque nós comumente somos tendenciosos a dar a alguém aquilo que ele merece. Mas Deus nos deu o que nós não merecíamos. O que é que o homem merecia? A condenação eterna. E o que é que nós recebemos? Vida eterna. Glória a Deus. O que nós merecíamos era uma coisa, que Deus nos dá outra coisa. Por isso, queridos, somos privilegiados. Porque ao invés de Deus olhar para nós e de nos condenar, Ele decidiu nos amar e de nos dar a vida eterna. Não é mérito meu, não é mérito seu, é pela obra de Jesus. Porque toda a bondade que Deus enxerga em nós é a obra de Cristo, é a justificação de Cristo, é a ação do seu Espírito na vida do homem através do fruto que ele gera. Então, tudo de bom que tem na minha vida e na sua é Deus. Todo o resto, pode ter certeza, é eu e você. Se tirar Deus, só ficamos nós. Não há nada de bom. Ah, mas tem um coração bom. Jesus disse que o coração do homem, ele é mau. E é do coração que procede tudo o que? Os adultérios, mentira, engano, tudo procede do coração. Se não tivermos um coração tratado pelo Espírito de Deus, se não tivermos um coração novo, dado por Deus, nós continuaremos com o coração ruim e mau. Porque o homem é mau. Não existe esse bonzinho nem esse bom. O homem é mau. A natureza humana ela é má. Mas Deus nos resgatou e prova que nos ama. E este amor de Deus está na nossa vida. E nós também declararemos o amor de Deus pelo nosso próximo e também pelos nossos semelhantes.
Certo? Segundo ponto, uma prova do amor de Deus em nós é cuidarmos das almas, ou seja, uma prova do amor de Deus para com a nossa vida é quando nós declaramos ou manifestamos este amor pelo próximo. E aqui o autor ele vai usar a parábola do bom samaritano, onde ele cita dois religiosos, sendo sacerdote e levita, e viram aquele homem que foi apanhado por ladrões, estava ali. Porém, todos eles, ao ver aquele homem, não se compadeceram. Ao invés de se compadecerem, demonstrando amor, eles passaram de lado, ou seja, eles passaram longe. Porém, vinha ali o samaritano e ele usa de amor para com aquele homem. Ele usa de misericórdia para com aquele homem que estava naquela situação. E o bom samaritano representa a Cristo, que pegou-nos, que nos resgatou de uma condição que nós estávamos, e ele declarou o seu amor para nós. E agora a pergunta é: após recebermos este amor de Deus, sermos constrangidos pelo amor de Deus, nós temos a responsabilidade de também amar as almas. Assim como nós amamos ser salvos e crentes em Jesus, nós também devemos o que? Querer demonstrar e levar esse amor a outras pessoas. A salvação é só para mim. Não posso querer a salvação só para mim, o amor de Deus só para mim. Eu preciso também, é responsabilidade nossa como igreja, que fomos alcançados pelo amor de Deus, o que? Levar e manifestar o amor de Jesus às almas. É manifestar o amor de Deus àqueles que estão perdidos. Assim como esse homem da palavra, que aqui é citado em Lucas 10, de 30 ao 37, que sofreu ali, foi espancado por salteadores, estava sofrendo. Assim encontra-se muitas almas sofrendo, muitas almas estão aí espancadas pelo pecado, debaixo do jugo e aprisionadas pelo pecado. Porém, Deus quer usar o bom samaritano, assim como Jesus, na figura do bom samaritano, nós como igreja devemos ser esse bom samaritano que também alcança a estes que estão nessa condição de afastados de Deus, distantes de Deus, desprovidos da sua misericórdia, estão aí no mundo quejando, mas é responsabilidade nossa. Por quê? Porque aqueles que receberam o amor de Deus, estes também manifestarão o seu amor às almas. Amém? Terceiro ponto: quem ama a Deus ama ao seu irmão. A palavra de Deus nos ensina a não amarmos nossos irmãos apenas com lábios, mas principalmente com ações. 1 João 3, 17, 18. Sabendo da necessidade de nossos irmãos, tendo condição de ajudá-los e não fazendo, como poderemos dizer que estamos aperfeiçoados em amor? Ou seja, não adianta dizermos que amamos a Deus e não amamos ao nosso irmão. É o que João vai dizer: como amar aquele que nós não vemos. Se o meu irmão eu vejo, se o meu irmão está próximo, está perto de mim, se o meu semelhante está ao meu lado, porque próximo não é simplesmente os que congregam comigo, próximo não é simplesmente aqueles que compõem o mesmo hall de membros da igreja que eu faço, próximo é todo aquele que está à minha volta. Então, se eu digo eu amo a Deus, mas ao ver o meu semelhante, ao ver o meu próximo, e podendo fazer alguma coisa, não fazendo, ou seja, o pecado de omissão. Porque a Bíblia diz: se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu peco.
eu posso fazer o bem, se eu tenho condições de fazer o bem e não faço o bem. Então veja que também é o pecado de omissão. Pecar por não ajudar o próximo, por não ajudar o semelhante. Então, há muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas quando olha como se comporta em relação ao seu próximo, como trata o seu semelhante, demonstra que ele não ama a Deus. Porque se o meu próximo, que eu vejo, que eu posso falar, que está perto de mim, eu não trato ele com amor, eu não trato de igual modo, eu não considero ele superior a mim, como a Bíblia nos orienta a considerar uns superiores aos outros. Como eu amarei a Deus? Se vendo meu próximo, a sua necessidade, não podendo, não fazendo nada, mas eu amo a Deus. Então veja que o amor de Deus, ele é de forma linear. Eu amo meu próximo e automaticamente, se eu demonstro esse amor, eu amo a Deus. Não tem como eu dizer eu amo a Deus, mas meu próximo não amo, não quero nada com ele, não quero. Então não existe isso. Amar ao próximo é demonstração, é reflexo do amor de Deus na nossa vida. Quando eu amo meu próximo, quando eu demonstro esse amor, isso é reflexo da ação de Deus na minha vida. Mas quando eu não amo ninguém, meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Tá certo? E o quarto ponto fala sobre o cumprimento da lei. É o amor a Deus e ao próximo. Aos irmãos que estavam aqui ontem, minha querida, escutaram a mensagem de Mateus 22, do 36 ao 40. Essas referências que eu vou falar não estão no material, mas se os irmãos quiserem, eu posso repetir para vocês poderem acompanhar lá no canal, tá bom? Mateus 22, do versículo 36 ao 40, fala-nos a respeito do grande mandamento. Quando aqueles religiosos chegaram para indagar a Cristo e testaram, a respeito da lei, Cristo vai manifestar qual é o grande mandamento. Então, ele resume toda a lei. Por quê? Porque a lei ela é composta por 613 mandamentos. Entre a lei civil, lei moral, lei sacrificial. Então, são 613 mandamentos. Jesus pega aqui, faz ali, resume em dois. O primeiro grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E o semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus pega toda a lei e ele diz: toda a lei e os profetas dependem disso. Ou seja, toda a lei resume-se em amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. E Romanos, no capítulo 13, você pode acompanhar Romanos capítulo 13, vai nos falar a respeito mais deste amor. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, verso 8. Ou seja, o cumprimento da lei está pela demonstração do amor. Então, se nós queremos cumprir a lei de Deus, o mandamento de Deus, devemos amar. Ajuda-nos, meu Deus. E quando Jesus ele fala sobre o amor a Deus e sobre o amor ao próximo, você pode pegar a síntese de Êxodo capítulo 20, quando fala a respeito dos 10 mandamentos. Então, você pega lá Êxodo 20, o primeiro e o terceiro mandamento fala a respeito da relação entre o homem e Deus. Como? Quando ele diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão, não devemos fazer imagem de escultura, não devemos ter outros deuses, colocar outros deuses diante de Deus. Então aqui ele fala desses 3 mandamentos
a respeito do amor a Deus, porque se eu amo a Deus, automaticamente eu não estarei me prostrando a nada nem a ninguém. Se eu amo a Deus, automaticamente eu não colocarei nada no lugar de Deus na minha vida. Se eu amo a Deus, eu honrarei o seu nome, eu não blasfemarei ou farei qualquer coisa para que o nome de Deus ele seja blasfemado ou maldizido entre as pessoas. Então isso revela os 3 primeiros mandamentos, o amor a quem? A Deus. Aí você pega o 5º mandamento ao Deodécimo, ele fala de quê? Vocês que são aí leitores assíduos da Bíblia, Nosso relacionamento com a sociedade. do 5º mandamento ao 10º, o que é que Deus ele vai instituir para o povo? Vamos lá, vocês conhecem os mandamentos, né? Vou faltar também essa aula. Nosso relacionamento com os outros. Quem não quiser, diga aí um dos 10 mandamentos. Só um, irmão José. Um dos 10 mandamentos. 10? É, só um. Claro, né? É um bocado, né? Aí diga só um. Não posso bater mesmo. Não posso bater mesmo, né? Não ao próximo, mesmo. A festa está lá em Êxodo 20. Vamos lá. Deus ele vai falar ao povo, dizendo a respeito dos mandamentos. Ele diz: não assassinarás, não terás falso testemunho, não cobiçarás. Então tudo isso fala do relacionamento do homem com o seu próximo, com a sociedade. Então veja que ali nos mandamentos Deus fala a respeito, ele resume aqui, que quando o homem cumpre esses requisitos, ele fecha a lei. Porque quando alguém ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e entendimento, ele não vai se prostrar em imagens, ele não vai ocupar o lugar de Deus com outras coisas, ele não vai usar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque ele ama a Deus acima de tudo. E consequentemente isso, quando ele ama a Deus, ele também ama o seu próximo, porque isso é reflexo do amor de Deus na nossa vida. Então, automaticamente ele não vai assassinar, ele não vai roubar, ele não vai dizer falso testemunho, ele não vai cobiçar, ele não vai cometer nada disso. Por quê? Porque ele ama o seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Eu me amo, eu não vou querer se roubar, assassinar, nada disso. Deus está dizendo: eu devo amar meu próximo assim como eu me amo. E se eu quero que nada de ruim aconteça comigo, eu também devo querer da mesma forma para o meu semelhante. Amém? Amém. Então, todo o cumprimento da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Glória a Deus. Nós fizemos isso, nós cumprimos com toda a lei. E Aleluia. para cumprirmos, todos os seres humanos devem saber e entender que o amor é um sentimento puro e inocente, ou seja, sem interesse, sem maldade. Antes, ele é dado com afeto profundo, sendo zeloso, sincero e em todo tempo, como o Pai Celestial ensinou. É bom ressaltar também que Jesus Cristo, como homem falível e incomparável, realizou a maior prova de amor ao ser até mesmo denominado maldito. Gálatas 3:13, que diz: todo aquele que for pendurado no madeiro seja maldito. Então Cristo se denominou, assumiu a posição de maldito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, sejamos imitadores seus, como diz Efésios 5, sede meus imitadores. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos agora, encerramos o nosso manual, vamos para as perguntas. 5 perguntinhas básicas para fixar aí o ensinamento, tá bom? Primeiro, o que a Escritura, o que as Escrituras dizem sobre o amor de Deus? O que é que a palavra fala
sobre o amor de Deus. Deus provou seu amor Deus provou seu amor para nos enviando seu filho para a Glória a Deus. Isso, o que mais? O que a Escritura fala mais a respeito do amor de Deus por nós? Que é incondicional, né? É incondicional. O que Muito mais? grande. É grande, é imensurável. O que mais? Ele se entregou por nos amar, sendo nós ainda pecadores. Entrega voluntária, sacrificial. O que mais? O amor de Deus é só isso, né? Acabou? Segunda pergunta: o que significa amor ao próximo? O que significa amar ao próximo? É ajudar, amar, sem cristiano ou não. Amar o semelhante, independente de ser crente ou não. Certo? O que mais? O que mais? Irmão José. Demonstrar o amor que está em nós, né? Com atitudes, não só com palavras. Demonstrar o amor de Deus que está na nossa vida. Terceira, como podemos aplicar o amor através das obras? Como demonstrar o amor de Deus na prática? Ajudar as pessoas que passam necessidade. Ajudar. Visitar o enfermo. Visitar os enfermos. Ouvir, né? Muitas vezes as pessoas querem também desabafar, doar nosso tempo, né? Para ouvir, para aconselhar mediante a palavra. O que mais nós demonstramos o amor de Deus através das obras? Se relacionando com as pessoas de maneira saudável, baseado no caráter de Cristo, né? Ajudar quando é doente, né? Certo. Quarta pergunta. Quarta pergunta: de que forma cumprimos os mandamentos de Jesus Cristo? Amar todas as coisas, nosso próximo. Mandamos a Deus ao nosso próximo, cumprimos todos os mandamentos. Aleluia! E a última, muito simples, o que Glória a Jesus Deus. nos ensina com a parábola do bom samaritano. E o amor é maior do que a oposição, porque o sacerdote, o levita, tendo tudo isso, mostraram, o samaritano mostrou, faz parte de tudo. E o amor, ele é superior a posições de cargos ao próximo. Amém. Amém. Glória a Deus. 2 minutos para 9 horas, olha a diferença dentro do horário. Queridos, então, seguimos aí com o nosso ensinamento para a semana que vem. Foi muito bom estar retornando e falando da palavra de Deus com vocês. Semana que vem será a lição do testemunho cristão na igreja. Olha aí. Amém. Importante ao nosso testemunho, não só lá fora, mas como também dentro da igreja de Cristo. Tá certo? Queridos, peguem